pessoal, quero agradecer aí todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que tirou dúvida. Muito bom. E hoje a gente vai aqui para falar do terceiro passo, né, da reprogramação quântica emocional, nesse trabalho que a gente faz. Não repare no cabelinho, que a gente fica com o cabelo para cima quando a gente solta, é aquela coisa, né? Beleza. Olha isso, gente. Repara não. Foca na mensagem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá, a gente vai falar hoje aqui sobre a terceira etapa, né, da reprogramação quântica emocional. A gente vem numa série de lives, para quem está chegando aqui agora, onde eu explico sobre o método da reprogramação quântica emocional, que foi desenvolvido a partir de anos, né, de experiência, né, dos anos de experiência que eu tenho. Eu atendo pessoas desde 99, 2000, e desde então eu venho trabalhando com as pessoas a respeito de lidar com essa questão emocional, que é tão complexa às vezes, é tão difícil, né, para muita gente, porque sempre é muito dolorido. A gente foi muito educado a resistir a esses sentimentos, a gente foi muito educado a evitar a dor de qualquer forma, né? E a gente vive nessa loucura, porque é uma loucura, né? Pensa bem, viver, né, exige de você esforço, exige de você sair do lugar, né? E exige de você crescer. Você não tem como você viver a vida, sabe? Como se não tivesse que fazer nada. E essa questão, a gente vive nesse ponto de resistência. As emoções, elas servem como esse sistema, né, que nos prepara para os desafios e para o lado da bonança também. E aí, se a gente evita sempre o lado, né, que as emoções vêm para nos ensinar a lidar com os pontos de baixa da nossa vida, como que a gente vai fazer qualquer coisa, qualquer fala mal empregada, no primeiro obstáculo da vida você sucumbe, você entra em depressão, você fica triste, fica chateado, fica com medo, não quer fazer mais, desiste de tudo. Imagina, gente, se a vida, se o mundo hoje, se nós todos, né, todos os seres humanos fossem daqueles que desistissem diante do primeiro não ou do primeiro obstáculo, eu acho que a gente ainda estaria lá na Idade da Pedra, sério mesmo, gente. Porque imagina, os inventores, as pessoas que trouxeram conhecimento, que tiveram coragem de pensar, né, fora da caixa, que enfrentaram, né, todos as críticas possíveis, todos os grandes desafios das suas invenções, das suas crenças, né, daquilo que elas acreditam. Se elas tivessem desistido diante da primeira fala, né, não, mas isso é coisa de doida aí, ó, isso aí não vai funcionar não, você tá maluco, você vai ser ridicularizado. Você imagina se todos esses inventores, todos esses gênios tivessem desistido, porque não sabem lidar com o não, porque não sabem lidar com o lado negativo das emoções. Não, estão me criticando, ai meu Deus, vai ver que eu sou assim mesmo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. Você já pensou que estrago que seria para a nossa vida? Então eu quero que dentro dessa série de lives que a gente está fazendo aqui, que ela sirva para você compreender que as emoções não são suas inimigas, para você compreender que as emoções, as emoções densas principalmente, aquelas emoções que a gente considera negativas, elas apenas estão nos colocando na dimensão da realidade e mostrando pra gente que a gente precisa superar, que a gente precisa juntar forças para superar aquela situação, seja ela qual for. Só que muita gente, por conta, né, de todo um conjunto de manipulações que foram acontecendo ao longo da vida, né, das sociedades, da formação, né, das sociedades, a gente veio sendo criado sem educação emocional nenhuma. A gente não sabe lidar com as emoções, a gente não foi criado dessa forma. Ah, mas quem teria feito isso? Fala, olha, a religião não ajudou, os pais não sabiam como fazer, né? Os pais dos nossos pais muito menos, os pais dos pais dele muito menos, e assim foi. E a gente está aqui agora com isso tudo, com toda essa tecnologia à mão, com todas essas informações à mão, e a gente está parecendo criança brincando com eu falo, tá parecendo criancinha brincando com um controle de a bomba, né? Vou apertar esse botãozinho pra ver o que acontece. A gente tá meio assim na vida, né? E tá na hora da gente crescer. Tá na hora da gente assumir a responsabilidade
daquilo que a gente quer, daquilo que a gente escolhe, sem as influências dos nossos antepassados e sem as influências daqueles que tentam nos manipular. E essa tentativa de manipulação, ela acontece por vários motivos, tá? Entre eles a questão de consumo, né? O que você deve consumir, o que você deve comprar, o que você deve escolher e fazer, como você deve se comportar. Isso faz parte da engenharia social que essas pessoas utilizam, com gatilhos mentais, com fórmulas mesmo de manipulação em massa, e a gente vê esse comportamento assim completamente louco, promíscuo, pessoas completamente desequilibradas emocionalmente. Todas essas pessoas estão passando por esse dilema. E trabalhos como o que eu faço, que fazem com que a pessoa desenvolva, né, esse lado emocional e abra espaço para o espiritual, trabalhos como esse fazem com que as pessoas deixem de ser manipuláveis, façam com que as pessoas escolham a sua própria vida, façam com que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo, tenham plena consciência do que está acontecendo. Então essa é uma das minhas missões na vida, nesse momento da existência aqui, fazer com que você que está conectado aqui comigo, você está ouvindo, você está aprendendo, você está observando a sua vida, você está observando que tudo que você escolheu até aqui, que está fazendo você sofrer, que está fazendo você entrar num processo de insatisfação muito grande, de vazio talvez muito grande, tudo para você parece muito pesado, você vai entender que tudo que você viveu até aqui não foram escolhas suas. Hoje, nessa sessão, né, nessa conversa sobre a sessão de hoje, você vai entender que muito do que você está vivendo não foi escolha sua. E não é para que você se sinta vitimado, não. É para que você tome consciência hoje de que você precisa, sim, assumir a responsabilidade das coisas. E que você tem escolha, sim. Não é um paliativo, é algo que vai resolver. É algo que talvez muitos outros terapeutas aí tenham falado, né, profissionais da área tenham falado, mas que a gente não estava com a consciência para compreender exatamente o que ele estava dizendo. Porque a nossa consciência é como se fosse, tá todo mundo no jardim de infância, na questão emocional. Então vem um adulto e explica alguma coisa, você fica assim, não entendi muito o que ele falou, mas achei legal. Você entende? É assim que a maioria das pessoas estão. Falam do que não sabem. Escolhem o que não pensou a respeito. Elas estão escolhendo por impulso, porque foram influenciadas a fazer. Então a gente vai observando o quanto é importante a gente ter, por exemplo, assim, não é para você, Alessandra, eu quero ser sua aluna, eu quero fazer atendimento com você. Não é, o principal aqui não é isso, de verdade. O que eu quero é que você compreenda quem é você na sua vida, até que ponto as escolhas são realmente suas e até que ponto você vai querer continuar sendo aquela pessoa que vai sendo conduzida por influências exteriores ou influências ancestrais. Esse é o grande ponto. Se você sair dessa sequência de lives que a gente está fazendo com a consciência de que você é livre para escolher, que você não está condenado a uma situação, a uma circunstância negativa, eu já sei que eu já cumpri minha missão. Isso para mim é o suficiente, tá? Então assim, tem muita coisa, muita coisa mesmo, que a gente pode descobrir e aprender. Infelizmente eu não tenho condições de falar isso tudo que eu vejo, que eu percebo numa live. Às vezes para os meus alunos eu vou na sequência, assim, eu vou seguindo uma cadência para poder a mente deles ser preparada. Assim, vai se expandindo, vai sendo preparada para receber mais e mais e mais. Porque se a gente abre tudo e a pessoa não está preparada para aquilo, ela entra em colapso. E é verdade, entra em colapso. E a gente precisa trabalhar isso muito suavemente. Primeiro no seu microcosmo, que é você, a sua família, quem você é, os seus sentimentos, a forma como você lida com isso, o teu momento de virada de chave, o seu momento de escolha, e depois você vai olhar todo o resto. Você vai olhar todo mundo, vai olhar o que está sendo refletido lá fora, você vai olhar até que ponto o correto é correto, o errado é errado, e aí você vai entender por que isso tudo está muito misturado. E você vai começar a entender que você tem escolha de seguir por esse caminho que é totalmente manipulado ou continuar senhor das suas escolhas, ok? Então a gente está aqui falando de influências exteriores, né? Influências que as escolhas que a gente tem às vezes não são nossas escolhas,
E a gente, nessa terceira sessão da reprogramação quântica emocional, que é o método que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos aí de trabalho, a gente vai abordar os nossos modelos. A gente vai abordar, nessa terceira sessão, o que Tony Robbins chama de padrão de referência. O que é um padrão de referência? Vamos primeiro entender a referência. Quando você diz assim pra você, eu não quero ter a vida que meus pais tiveram. Ah não, eu acho que meus pais seguiram por um caminho muito bom, eu quero ser como os meus pais são. Observa que nas duas expressões a referência é a mesma. Qual a referência? Os pais. Se eu estou evitando viver a vida dos meus pais, eu estou usando eles como referência. Se eu quero viver a vida exatamente como meus pais viviam, eles estão sendo a referência. Se eu não penso a respeito disso e a minha vida está uma porcaria e eu olho, né, eu vou tentando construir, né, crescer, aprender, desenvolver e eu olho para trás e eu não avanço, eu olho para trás e vejo meus pais e a minha vida idêntica a deles, caiu aqui. Voltou, a internet deu uma falhadinha aqui. Vamos supor que você viveu numa família onde o pai traía a mãe, ou a mãe traía o pai, ou era uma relação assim meio aberta, meio solta, né, sem muito respeito. Você vai crescer querendo talvez o contrário, obviamente, mas você acaba caindo sempre na mesma armadilha, sempre atraindo pessoas que estão também para a traição. Outro modelo, esse vocês vão achar até interessante, assim, curioso. Vamos supor que você, todos os dias da sua vida, quando seu pai chegava do trabalho ou a sua mãe chegava do trabalho, você ouvia todos os dois reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando de tudo, né? E aí no final recebiam um pagamento, né? Aquele salário, e aquele salário mal dava para a sobrevivência daquela família. Você cresceu ouvindo essa reclamação em relação ao trabalho. Aí hoje você procurou, falei, não, eu quero trabalhar numa coisa que eu amo, quero trabalhar numa coisa que eu gosto muito, que eu seja feliz no meu trabalho. Aí você escolhe o que você quis, né, para sua vida, para você trabalhar feliz. Você vai viver lá, consegue lá o seu cargo, o lugar onde você está, e aí que você começa a trabalhar e você começa a ficar aborrecido. O tempo todo aborrecido com o trabalho. Sempre tem alguém para te aborrecer, o chefe te aborrece, as pessoas te aborrecem. Você está sempre aborrecido, você não vai feliz pro seu trabalho. Você fala, nossa, mas é uma atividade que eu gosto, foi o que eu escolhi, eu sou bom nisso. Por que eu não estou feliz? Porque a sua rede emocional, ela está impregnada, ela está vivendo, entrelaçada com a rede emocional dos seus pais no tema trabalho. Então, no tema trabalho é reclamação, trabalho é insatisfação. Então, mesmo que você conscientemente aqui escolha coisas que você goste, o seu emocional, ele está programado para reclamar do que se faz. E o que acontece com toda essa energia de reclamação com o trabalho? Escassez. O seu dinheiro não dá para nada, ele evapora, ele some. Vocês estão entendendo como que tem outra coisa que também foi conduzida, né? De que o trabalho era um castigo, uma punição. Então os nossos avós tinham muito isso, né? O suor do nosso rosto como punição, a gente vai ter... Foi um preceito, né, espiritual que a igreja pegou e distorceu aquilo ali, trouxe essa visão, né, para as pessoas. E aí os nossos avós, nossos pais trouxeram isso, não trabalhar duro, se não sei o quê, se não se esforçar, se não sacrificar, se não engolir sapo, se não... Aí você vai ver, você vai olhar para o trabalho, como que eu vou para o trabalho para ficar engolindo sapo, para ficar me sacrificando, para ficar sofrendo? Não quero. Mas você acaba se conduzindo, se colocando nessa questão por conta dessa programação que você vem trazendo dos seus pais. A sua rede emocional, né? Lembra que a gente falou, vou voltar, joguei fora. Lembra que a gente falou, né, da rede? Vamos imaginar que essa primeira rede aqui, que é a que você vê, é a sua rede. Imagina que a gente tem outras redes no mesmo nível, né? Em cada nível desse tem outras redes. São as redes que estão conectadas e entrelaçadas aos nossos pais, né, nossos parentes, avós, por aí vai. Então a gente está cercado por ela, essa rede ela troca informação com as redes que estão entrelaçadas com as nossas famílias, né? Com os nossos pais, com os nossos avós e por aí vai. Aí o que faz, né, Alessandra? Como que a gente lida com isso? A gente precisa aprender, eu digo assim, a gente precisa emocionalmente sair da casa dos pais. A
A gente precisa fazer isso. E a reprogramação quântica, nessa terceira sessão, é o ponto onde a gente faz essa substituição de modelos, essa substituição desse padrão de referência. Veja, o seu inconsciente, ele não sabe o que é, ele trabalha num tempo diferente, ele trabalha num tempo e um espaço completamente diferente. Na verdade, para o seu inconsciente não existe espaço, nem tempo. O seu inconsciente que está aí com você, não existe tempo e espaço. Tempo e espaço só existe para a sua consciência, para o seu consciente, para a sua mente consciente. Sua mente inconsciente, ela funciona no mesmo tempo do espírito, ok? Então, para a sua mente consciente, se a tua mente consciente diz assim, quando eu era criança, meu pai me deu uma surra porque eu não quis fazer o dever de casa. Você se lembra disso? Então foi uma coisa lá atrás, né? Eu não quis fazer o dever de casa, meu pai me deu uma surra. Ok. Para o seu inconsciente, junto com toda a carga emocional, toda a sua rede emocional, todas as vezes, tá, que você para observar isso, você vive essa realidade. O seu consciente sabe o que aconteceu quando você era criança. Para o seu inconsciente está acontecendo continuamente. Então você vai reagir a esse momento como: se eu não for responsável, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, alguém vai me punir, alguém vai me bater. A vida, o meu chefe, alguém vai me pegar de jeito. Então você vive acuado e com medo. Todas as vezes que você tem algo que exija de você responsabilidade, ou você evita, ou você faz com medo de errar e acaba errando. Detalhe, né? Então, o que eu quero falar com isso? Tá? Para você entender que não fique complexo. Tá? Tô dando aqui vários exemplos. O que você precisa entender? Que nessa condição do seu inconsciente, junto com a rede emocional que está programada com esse modelo, isso a gente pode substituir. Porque para o seu inconsciente não interessa se foi algo do passado, se é algo que você está criando agora. Para ele não faz diferença. Basta ter o teor emocional que ele vai entender que é real. Para ele o que torna real é a emoção no processo. É isso que você precisa entender. Aí você imagina que o que aconteceu no seu passado com seu pai, lá quando ele te bateu, na hora que você tinha que fazer o dever de casa você não fez, para você diz assim, não, isso aconteceu lá atrás. Para o seu inconsciente está acontecendo o tempo todo. Você está nutrindo, porque a sua emoção está ali, ele está mandando reações e escolhas em conformidade com o que está programado aqui, não com o que você sabe daqui. Ok? E aí, quando você vê, você fala assim, não, vou mudar de trabalho, porque esse chefe é muito bravo, né? Não quero, ele começa a exigir, o jeito que ele fala, não gosto, então eu vou arrumar outro trabalho. Aí você vai para outro trabalho. Chega no outro trabalho, o chefe parece bonzinho, né? Tão doce, tão amigável com todo mundo, trata todo mundo bem, mas na sua vez ele é grosseiro. Aí você fala, por quê? Porque ele está respondendo a esse perfil, esse modelo que você traz dentro de você. Mas o chefe, mas não é o meu pai. Mas a gente reflete tudo que representa autoridade masculina está falando do pai, tudo que representa autoridade feminina está falando da mãe. Então a gente espelha essas pessoas na nossa vida. E aí a gente vai vivendo a vida achando que está escolhendo o melhor pra gente. Na verdade, você só está respondendo ao modelo que você traz na sua infância. Vocês estão entendendo até aí, gente? Porque eu sei que deu uma travadinha. Posso continuar aqui dando explicação ou vocês não entenderam alguma coisa aqui? Porque eu sei que é um pouquinho mais complexo para poder entender, porque eu quero que você saia dessa live hoje compreendendo que os modelos que você traz dos seus pais, eles não são insubstituíveis. É isso que eu quero que você entenda, tá? Eles não são insubstituíveis. O que eu quero que você entenda é que tudo que você está vivendo até hoje, de alguma forma foi ou você tentando fugir do modelo ou você tentando repetir o modelo, consciente ou inconscientemente. Agora, é possível nós substituirmos. Eu estou explicando para você como que você faz essa substituição. Como que é possível, não o que você vai fazer, você sozinho talvez não consiga. Essa é uma das sessões da reprogramação que não tem como você fazer sozinho, você tem que fazer com alguém guiando.
Então, a possibilidade da gente substituir esse modelo é real, e na reprogramação a gente faz isso. E esses modelos, né, eles normalmente estão no mais profundo da nossa rede. É o nosso inconsciente que apresenta. Às vezes, conscientemente, você fala assim: não, eu nunca tive problema com meu pai era ótimo, gente boníssima, nossa, minha mãe que era uma megera, minha mãe era o cão. Aí você vai, bonitinha, vem fazendo a reprogramação e tal. Quando chega na terceira sessão, que é a sessão dos modelos, quando a gente traz os dois personagens, né, para serem trabalhados, surge uma raiva que a pessoa não sabia nem onde estava, daquele pai que ela disse que não tinha problema nenhum. Surge lá as emoções apresentando todo aquele perfil que a pessoa conscientemente não sabia, mas toda a trajetória dela estava ligada à reação inconsciente a esse modelo paterno. Olha que loucura. Isso aconteceu com uma pessoa que eu atendi. Ela vivia no processo da reprogramação dizendo: não, eu não tenho problema nenhum com meu pai, não. Minha mãe é que era uma bruxa. Então tá. Vamos trabalhando, limpando o máximo possível, né, dos sentimentos, reprogramando a rede, alinhando a idade emocional. Quando fomos para o modelo, que a gente mergulhou, né, um pouquinho mais profundo aí, apareceu esse pai que, aparente, para o consciente ele era muito bonzinho, mas lá no inconsciente a visão que ela tinha de irresponsabilidade, de um pai que a deixava insegura. E qual era o problema dela na vida? Ela se sentia insegura para tocar os projetos da vida dela, das escolhas de vida dela. Ela estava trabalhando numa coisa que era desejo do pai, né? Ela estava, vamos dizer assim, honrando o desejo desse pai, mas inconscientemente ela estava insegura, quer dizer, ela mesma se sentia insegura em largar aquilo que ela estava fazendo para tocar o empreendimento dela sozinha. E ela não entendia porque que ela tinha tudo, ela tinha conhecimento, ela tinha dinheiro para investir, ela estava pronta para aquele projeto, mas ela não conseguia dar passos, de verdade, ela não entendia. Quando a gente mergulhou, e aí ela viu que havia muita raiva desse pai pela falta de dar, ele não dava segurança, ele era irresponsável, entendeu? Ele passava sempre a mão na cabeça, ele não a incentivava a coisas que fossem contrária ao que ele projetava para ela. Então ela via, nesse momento ela enxergou o quanto esse pai trouxe para ela insegurança, que era exatamente a insegurança que ela sentia em seguir em frente e fazer algo novo. Então, quando nós reformulamos esse modelo, o que aconteceu? Ela começou a dar passos, e esses passos foram tomando forma no projeto de vida dela. Então hoje ela já está assim, prestes a se desligar de um para, vamos dizer assim, dar mais atenção plena, né, 100%, porque ela ainda está trabalhando no outro, mas ela está já prestes a dar esse salto e abrir, né, completamente o projeto dela, né, que já está funcionando, já está rendendo dinheiro, ela já está fazendo atendimento a pessoas, a coisa já está fluindo. Só que agora vai chegar no momento em que esse negócio precisa da presença dela 100%. Então ela vai ter que abrir mão do outro. Ela disse: Alessandra, até abril eu já abri mão aqui desse outro trabalho e vou seguir o meu projeto. Porque ela já está confiante. Antes, ela estava assim, há mais de 5 anos, tentando colocar isso para funcionar. E ela não conseguia dar um passo. Tá? Não dava um passo. Ela tinha tudo planejado, estava tudo certo e não dava um passo. Ela se sentia insegura, tinha medo, não sabia se ia dar certo. Então você, às vezes, pensa assim: mas não sei o que eu vou fazer. Gente, às vezes a situação é simples de ser resolvida, de verdade. Existe a questão energética? Existe. Existe essa questão inconsciente na nossa vida, emocional? Existe. Tem coisas assim, às vezes você sabe o que você precisa fazer, mas você acaba não fazendo. E aí você não faz por quê? Porque você está honrando modelos, acaba por honrar modelos que são modelos dos seus pais, e você não sabe. Você não tem consciência de que você está honrando aquilo ali. Por exemplo, eu dei um exemplo ontem, acho que foi ontem, né? Que eu falei de uma pessoa que eu atendi, que ele era assim, tinha alto cargo, foi ontem ou foi antes de ontem, dentro de funcionalismo público, né? Era um cara que ganhava muito bem, mas os pais eram muito pobres, né? Muito
estava muito difícil, né? Ele estava ali numa situação de dificuldade mesmo, né? Financeira. Os pais dele eram assim, ele também era, né? Ele vivia assim, apesar dele ganhar muito mais do que os pais. Ele não entendia por que ele estava vivendo dessa forma. Então ele começou a veio fazer a reprogramação, e o que aconteceu? A rede emocional dele estava completamente programada e entrelaçada com a rede desses pais. Então a rede desses pais era de pobreza, de dificuldade, de escassez, e era exatamente, eles estavam honrando aquela energia, né? Ele estava conectado àquilo. Quando a gente fez a reformulação de modelos, quando a gente substituiu isso, pronto, acabou o problema. Ele começou a resolver a vida dele, conduzir a vida dele, né, para de forma próxima, viver de acordo com o que ele ganhava, né, porque ele falava, não faz sentido, eu ganho mais de 20 mil reais, né, eu vivo como se fosse assalariado, olha o que sobra para mim no mês. Então, assim, ele começou a perceber, ele realmente mudou essa energia interna dele, essa energia emocional interna dele, para esse novo patamar. Ele deixou de honrar a energia desses pais e seguiu em frente, né? É como se ele se sentisse assim, não sou merecedor de ter tudo isso, né? E achava que poderia ter o amor desses pais se fosse como eles. E a gente faz isso, gente, inconscientemente. Nem sempre nem sempre a gente tem consciência, tá, disso. E aí a gente precisa rever, né? Deixar que dentro do nosso processo inconsciente a gente faça grandes e profundas transformações nesse sentido. Então, nessa terceira sessão da reprogramação quântica emocional, nós trabalhamos com os modelos que a gente traz. Pode ser que esse modelo tenha vindo dos nossos pais, pode ser que tenha vindo de professores, pode ser que tenha vindo de pessoas, né, adultos, avós que criaram a gente. E vem aí uma série de situações que são bem curiosas, né? Tem coisas que são assim extremamente curiosas. Em cada atendimento, né, que eu faço, cada sessão, para mim sempre é uma caixinha de surpresa, porque é o inconsciente que demonstra, é o inconsciente que apresenta o que a gente precisa trabalhar naquele ponto, né? Eu tive uma pessoa que era um homem, médico, muito bem sucedido, mas ele tinha uma autoestima baixíssima. Ele sempre se submetia demais às mulheres e acabava sofrendo, né? Ele sempre atraía mulheres muito abusivas. Ele não entendia por que isso acontecia. E a história dele qual era? O pai dele era uma pessoa extremamente difícil, abusiva, doente, psicopata mesmo. E ele chegou ao ponto de dar um tiro na mãe, né? Dar um tiro no rosto da mãe. Ela não morreu, ela deformou, obviamente. E ele acabou sendo criado pelos avós, por conta da situação da mãe, de ter ficado internada há muitos meses, né? E tudo mais. Quando ele reviu essa mãe depois de muitos meses, ele não a reconhecia. Ela estava completamente desfigurada. Então tudo isso mexeu muito com essa referência, né, do feminino. Então ele se sentia confuso, sofrido em relação a essa mãe, impotente em relação ao que eu posso fazer por essa mulher, né, por essa mãe. E ele foi crescendo com ele se sentia inferior às mulheres, né, e sofria muito por isso, muito. Quando a gente refez, né, reformulou os modelos, né, apareceram os avós dele no processo, houve um resgate muito grande desse lado feminino, né, dessa figura feminina dentro dele. Então isso fez uma diferença assim, muito grande na vida dele. Hoje ele se acertou num relacionamento, hoje ele tem um relacionamento saudável, é casado, tem uma família linda. Então ele, até hoje, ele às vezes manda mensagem e fala, tá tudo bem por aqui, graças a Deus, graças ao seu trabalho. Porque ele era uma pessoa que ele não conseguia se ajustar, as mulheres faziam ele de gato-sapato, literalmente, ficava com mulheres muito infantilizadas, complicadas, que não tinham nada a ver, assim, a gente via que não tinha nada a ver, né? Ele falava, não, essas pessoas não sei como nem por que eu me conectei com elas. Mas depois desse processo ele se ajustou, ele se acertou e ele conseguiu o que ele queria, que era ter a família dele, né? Casar, ter a família dele. Uma pessoa incrível, ótima, resolveu essa questão realmente, né? Então a gente precisa começar a pensar a respeito disso. Qual é o modelo que o seu pai, né, que sua mãe trouxe para você? Tá tirando essa visão romântica que a gente tem. Ah, não, né? O pai é perfeito, a mãe é perfeita.
Gente, são humanos, são seres humanos que erram também. E tá tudo bem, a gente não tá aqui para condená-los de jeito nenhum. A gente está aqui para rever aquilo que é bom, que a gente, né, detenha o que é bom e leve adiante aquilo que nos é útil, de fato. E deixe para trás o que é para deixar para trás. A gente precisa seguir o nosso caminho. Eu digo, sair dessa casa emocional dos nossos pais para que a gente consiga evoluir, para que a gente possa crescer e levar essa energia adiante, né? A gente tem essa missão de levar a energia, né, dessa família, assim, desse núcleo familiar adiante. Ser independente e levar adiante. Mas eu só consigo fazer isso se eu saio da casa emocional dos meus pais. Às vezes você já é um adulto, tem a sua família, mas você não conseguiu deixar de ser filho, deixar de ser filha. Tudo que diz respeito aos pais, você vai lá, né? Como se tem que dar toda aquela assistência e você meio que esquece a sua família pela sua família de origem. Isso está errado. Isso não está correto. Você precisa construir a sua vida. Se você tiver sucesso, é sinal que seus pais foram bem-sucedidos também. Se você não tiver sucesso, a falha é toda dos seus pais. Não querendo botar a culpa deles, mas entenda que você não está saindo dessa casa emocional deles. Enquanto você não fizer isso, a sua vida não anda. E às vezes você está morando em outro estado, você às vezes pode estar em outro país, mas você continua na casa emocional dos seus pais. Eles continuam tendo poder, né, sobre você, sobre as suas escolhas, sobre a sua vida e tal. E esse poder, né, esse poder emocional, que é aquela vozinha que a gente ouve da nossa mãe, né, diante de determinadas coisas, ou do nosso pai falando determinada coisa, e você fica ali paralisado de medo. O que eu faço? Então isso é muito sério. E esse sair da casa emocional dos pais, isso interfere na nossa maturidade emocional. Isso interfere totalmente no nosso poder de escolher o nosso caminho, de fazer o nosso melhor, de escolher o que a gente vai levar para os nossos filhos, os valores que a gente vai passar para os nossos filhos. E eu digo, né, quanto mais consciência temos, mais livre nós nos tornamos. Deixa eu ver aqui, a Gisele escreveu aqui. Alessandra, você acha que as crianças de hoje são influenciadas como a geração anterior? Sim. Elas são influenciadas pelos pais. Aqui, nesse caso, os pais de hoje, né, muitos dos pais de hoje deixam tudo muito solto, né, não tem disciplina, não se preocupa com esse conteúdo dos valores dessa pessoa. Então, se os pais não assumem essa posição de cuidar dessa parte dos valores, né, dos filhos que ele quer deixar, né, como legado, esses filhos são influenciados pela tecnologia que eles acessam. Os vídeos, os programas de TV que eles assistem, as músicas que eles ouvem, tudo isso influencia essas crianças. E se a gente olha hoje e vê o que a gente vê, os absurdos, né, que a gente olha assim, não acredito que fez isso, né? A gente sabe de onde veio essa influência. São pais ausentes, eles estão presentes de corpos, ausentes de espírito, ausentes de presença, né? Estão presentes de corpo, ausentes de presença espiritual para os filhos. Não estão ali cumprindo o papel que deveriam, né? Estão ausentes. E aí, estando ausente, quem assume o controle ali da situação? Todo o conteúdo, o conteúdo que essas crianças acessam, né? Criança com celular, criança novinha já com celular, acessando o YouTube, vendo tudo. Isso é complicado, né? Isso é bem complexo, né? Mas a gente precisa ter consciência das coisas. Sim, as crianças internalizam os modelos com a mesma intensidade. Isso aí, até os 7 anos, a criança é uma parabólica mesmo. Pensa assim, a parabólica com HD zerado. Tá ali captando tudo. Até pensamento desses pais, a forma deles pensarem, você capta. Quando eu tinha consultório, tinha uma coisa que era muito engraçada, assim, que acontecia com frequência. Sabe aquela época que tudo que criança peralta fazia era, nossa, a criança é hipertensa, ia pro psiquiatra, os pais levavam pro psiquiatra. Não, porque ele foi diagnosticado com hipertensão, tá tomando aqui, tomava lá uns remedinhos, né? E a criança não melhorava, né? Ou ela ficava apagada dormindo, ou ela continuava fazendo o que ela fazia. E aí você via, às vezes, a criança extremamente acelerada, agitada, realmente.
E você olhava o pai e a mãe super tranquilos e calmos. Aí eu dizia assim, eu falava assim, olha, eu vou pedir para vocês, eu vou atender o filho de vocês, aí eu fazia o que eu tinha que fazer, reiki, né, trabalhava com essas coisas. E depois eu pedia que eles voltassem no dia seguinte com só eles dois. E aí eu ia conversar com os dois. O que eu percebia, né? Que a mãe vivia com uma raiva oculta, silenciada ali do pai. E o pai também tinha uma rixa entre eles. Só que eles não falavam, isso não era expresso. Eles pensavam a respeito disso, né? Eu fazia algumas perguntas, aquilo ficava claro, depois eu conversava com os dois em separado. E aí eu via que havia imagina assim, uma guerra mental entre esse pai e essa mãe. Ela por estar muito estressada com a criança, cansada e muita coisa, e ele porque queria a esposa, né? Queria estar com a esposa, queria um momento de qualidade com a esposa, e a criança estava sempre no meio, era sempre o assunto e não tinham mais vida. Essa era a questão. E eles viviam em embate mental. Quem que captava os efeitos desse embate mental? A criança. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar o pai e a mãe, trabalhei essa situação mental que eles traziam, conscientizei eles do processo, trabalhamos, né, em conjunto. Em menos de 20 dias essa criança já estava normal, vamos dizer assim. Eu falei, criança querer descobrir o mundo, subir nas coisas, né, é normal, isso é uma criança saudável. É uma criança saudável, mas você não vai ver mais essa criança com aquela aceleração que ela estava, ela já reduzia, né? E isso realmente aconteceu, gente. A criança ficou tranquila. Eles conseguiram implementar os horários de sono, porque essa criança não conseguia dormir direito, o sono era inquieto, porque ela era muito agitada. Entendeu que ela estava captando ali toda a frequência mental, né, daqueles pais. Essa criança tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. Então, capta. Criança capta tudo. Até os 7 anos ela capta absolutamente tudo. Não há nada que fique oculto do inconsciente dessa criança, que está em formação, tá? Inclusive dentro do ventre isso acontece, tá? Então é curioso, né? Mas isso acontece. A Jaque tá falando, né? Meu pai traiu a minha mãe e abandonou os filhos. Então, veja se você tem sofrido situações em que quando termina um relacionamento ou a pessoa simplesmente desaparece da sua vida, você fica mal com aquilo, sofrendo. Porque normalmente você, ao ver, né, a sua mãe tendo sofrido essa situação, você, enquanto criança, ficou muito sentida com isso. Obviamente, você não quer ver nem a separação, você não quer ver nem a sua mãe sofrendo. Então, se isso aconteceu em algum momento, veja se isso não está de alguma forma se repetindo na sua vida. Que isso é um indício desse modelo absorvido, captado, não curado, que ainda está em atividade para você, né? Ok. Deixa eu ver aqui que a Lu escreveu alguma coisa e eu não peguei o que ela escreveu. Não, peraí. Deixa eu ver. Ou evitar relacionamentos por causa da impressão. Exatamente. Você pode... Se você está evitando ou você está tentando repetir, das duas formas a referência é a mesma. Das duas formas a referência é a mesma. Então, o que faz nesse caso? O modelo que se tem guardado, ele precisa ser substituído. Esse modelo precisa ser reformulado. E essa reformulação de modelo é o que a gente faz nessa terceira sessão da reprogramação. Eu acho que sou influenciada por isso, pois não consigo atrair uma pessoa que me valoriza. Exato, Você acaba atraindo pessoas com esse potencial de abandono, né? Ou que não vai abandonar, mas também não cumpre isso que você está em busca. Deixa eu ver aqui, tenho 50 anos, meus pais já faleceram e continuo com as influências do mesmo. Sim, continua. Depende dos pais estarem vivos ou mortos. É um modelo interno que você guarda. Eles ficam vivos aqui para sempre. E aí o bacana da história é que a gente, graças a Deus, a gente pode substituir isso que está aqui dentro, né? Independente deles já existirem ou não. Às vezes
é tão interessante, eu fico fascinada com isso, né? Às vezes os pais já partiram, já, né, faleceram, mas a pessoa vive respondendo e vivendo a vida como se eles ainda estivessem aqui falando, sabe? Ainda estivessem aqui presente, né? Conversando, falando, ditando as regras das coisas, sabe? A pessoa se limitando muito. É curioso isso demais, né? E quando eu me deparo com isso, eu fico assim, nossa, eu acho assim, fascinante o quanto que a nossa mente, ela é fantástica. A nossa mente, essa mente, tanto essa composição da mente consciente e a mente inconsciente, ela é fantástica e a gente não usa nada dela. A gente não sabe. Só porque a gente não sabe. A gente não usa só porque a gente não sabe. Mas assim, é fantástico como que a gente interage com essas coisas na nossa vida, mesmo sem saber a gente está interagindo. O que a gente precisa, por que eu preciso saber, por que nós todos precisamos saber, para a gente poder utilizar isso para o nosso benefício, porque a gente usa e acaba se prejudicando. A gente usa sem saber e se prejudica. Então vamos usar sabendo para a gente se ajudar, certo? Essa é a ideia. Eu acho fascinante demais, gente. E é legal que vocês mesmos já estão fazendo as conexões aí, então essa era a missão aqui dessa live. A Terezinha está falando exatamente, é como se eles estivessem vivos. A mídia também, a mídia influencia. A Regiane está falando, continua assim. E quando sua mãe fica bisbilhotando suas coisas, mesmo você sendo adulta, não tenho privacidade, na casa da minha mãe, moro com ela, sou solteira. Tá na hora de sair de casa. Tá na hora de viver sua vida, de sair de casa. Né? Ela bisbilhota suas coisas, mesmo você sendo adulta, porque você está na casa física dela e na casa emocional dela. Então, ela se olha para você e vê que você é como se você fosse uma adolescente. É como se você fosse uma criança e uma adolescente. Então, às vezes a energia dela não está deixando você crescer e você está assimilando isso como sendo bom, porque de alguma forma, né, pode te trazer algum conforto. E aí você não avança, não sai. O que você precisa fazer é sair. Você precisa sair, sabe? Viver a sua vida, viver os seus desafios, né? Tá trabalhando, assim, poder se suprir, né? Se nutrir, viver a sua própria vida, pagar seus boletos, fazer suas decisões, suas escolhas e ir de visita na casa da sua mãe. Começar por esse movimento. Essa é a mudança. Então, a mãe faz isso, não é porque ela tá errada, ela tá na casa dela. E ela olha pra você, ela não vê que você é uma adulta, ela tá vendo que você é uma adolescente. A visão dela é essa, de você adolescente. Então, se ela te vê como adolescente, ela vai proteger, ela vai querer saber se você tá fazendo alguma coisa errada, ela vai querer se meter. Normal, ela tá cumprindo o papel dela de mãe. Agora, cumpre o seu papel de filha e construa a sua vida. Foi pra isso que ela te colocou no mundo, pra você dar segmento ao legado dela, não para ficar embaixo, né, da asa, tá? Então pensa nisso aí com carinho e se há um objetivo que você possa traçar na sua vida, que seja esse, ir além dos seus pais. Era o Tagore que tinha uma mensagem linda sobre os filhos, né, que ele falava, né, os filhos não são nossos filhos, né? Os filhos não são nossos filhos, eles são como flechas que a gente atira e ele deve seguir muito além. E a gente veio ao mundo através dele, honramos e agradecemos, mas a gente veio para ir muito além. E a gente só consegue ir além se a gente ficar longe deles. Longe, não só fisicamente, longe emocionalmente falando, longe, estar fora da casa emocional desses pais. É bem isso. Depois que vocês procurem aí, poema Filhos, acho que é do Tagore. É Tagore? Profeta? Não sei se é Tagore, gente, não lembro agora. Depois eu lembro e eu falo com vocês. Deixa eu ver aqui. Moro longe dos meus pais, mas eles querem saber de tudo o que acontece. Eles querem perder o controle. Eles podem tentar fazer isso. Aí a questão eles fazem isso principalmente quando eles inconscientemente eles entendem que essa separação emocional não aconteceu ainda. É claro, gente, eu sou mãe também, né? E assim, a gente quer o melhor para os nossos filhos, obviamente, mas entender que eles precisam construir o caminho deles, né? E que a gente fica só de apoio quando for necessário,
Isso é uma coisa que nós, como pais, eu como mãe, eu digo isso para mim todos os dias. Né? Eu procuro criar a minha filha, entregando para ela valores que ela leve para o resto da vida dela. Sempre, o tempo todo eu falo que você tem a sua casa, que você tenha a sua vida, que você tenha a sua responsabilidade, que você ganhe seu dinheiro. Eu sempre falo isso para ela, para que ela comece a internalizar de que eu estou aqui apenas de apoio, que ela que vai construir o caminho dela. Mas quando a gente vê, né, assim, o pai tá muito preocupado, quer saber de tudo e tal, existe um lado da preocupação, sim, existe. Mas aí a questão é, até que ponto isso interfere na sua vida? Até que ponto isso, emocionalmente, né, você não nutre isso? Entende? Essa é uma questão. Porque dá para ser saudável, tá? Não precisa ser, não, eu nunca mais vou ver meus pais, vou virar as costas. Não é isso, não é disso que eu estou falando. A questão é honrar o modelo deles. Imagina, se seus pais são pessoas que mentalmente são pessoas rancorosas, são pessoas que onde vão arrumam confusão. Imagina você repetir isso, honrando esse modelo. Onde você vai se arrumar confusão? Onde você vai ninguém se dá bem com ninguém? Você imagina você viver isso? Mas eu nem tenho contato com os meus pais, mas eu vejo que eu repito esse comportamento. Por quê? Você está honrando a energia deles. A sua rede emocional está entrelaçada com a deles. E você repete sem querer. Então, quando eu falo assim, sair da casa emocional dos pais é fazer essa separação desse entrelaçamento da sua rede emocional para que você tenha liberdade de escolher. Fala assim, meus pais eram assim, encrenqueiros, brigavam com todo mundo, arrumavam encrenca com todo mundo, mas eu não sou assim. Eu olho em volta e vejo bons amigos, me relaciono bem com todo mundo, né? Converso com todas as pessoas gostam de mim, eu gosto delas. Você entende que é dessa separação que eu estou falando, tá? Não quer dizer que você nunca mais vá na casa dos seus pais, não é isso, tá? Fique claro isso, né? Observe que o que você está vivendo aqui fisicamente, se não está agradável, é porque lá no processo inconsciente existe um modelo que está trocando informação. Existe um modelo que está entrelaçado trocando informação. E aí a sua escolha é, eu quero permanecer nessa troca, eu quero, como aquela pessoa que eu falei, né, que cresceu muito profissionalmente, mas financeiramente vivia como se fosse tão pobre quanto os pais. Por que ele fazia isso? Inconscientemente ele queria ser aceito pelos pais. Ou seja, ele vivia dentro da casa dos pais. Eu sou o filho coitado. Eu posso ser lá juiz, posso ser promotor de justiça, tal, mas financeiramente meu dinheiro evapora, porque eu preciso ser pobrezinho para honrar a energia dos meus pais. Isso é uma rede entrelaçada, ele está vivendo dentro da casa emocional dos pais. Entende? Então é aquela mulher que não consegue deixar de ser filha, aí ela até casa, vai construir o lar dela, mas ela tenta ser filha do marido, aí não dá certo. Ou o marido que casa, que quer ter a sua casa, ter sua vida, quer seguir, né, a ordem natural ali das coisas, e aí ele não quer deixar de ser filho. Emocionalmente ele está na casa dos pais. O que acontece? Ele quer ser filho da esposa. Aí a esposa vira chefe da família, a esposa que toma todas as decisões, ele fica ali como se fosse um adolescente, só quer jogar videogame e pronto. E aí a gente observa, se a gente começar a conversar com uma série de pessoas, como eu converso com muita gente todos os dias, que isso é o comum, gente. Isso tem acontecido sempre. Então a gente precisa sair da casa emocional dos pais. Sair da casa emocional dos pais é você saber que você tem escolha. Eles já entregaram o que você precisava. E aquilo que eles não deram porque eles não tinham, você que vai buscar. Aí é você construindo seus valores, entende? Você tomando as decisões, você escolhendo o que é bom para você. Você fazendo a sua história, que é essa história que você vai levar para os seus filhos, entregando a eles valores. Aquilo que faltar, porque vai faltar, sempre vai faltar alguma coisa, ele vai em busca. E esse é o movimento, né? Esse é o levar o legado, né, da família. E ir além dos nossos pais. Não é uma questão de, vou virar as costas para ele, vou destratar. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando dessa programação, desse modelo que a gente traz. Entendendo que nós estamos aqui para ir muito além deles. E para a gente conseguir fazer isso, eu preciso me desgarrar emocionalmente deles. Lá na Bíblia tem a passagem, né,
Deus falando com Abraão, né? Saia da casa dos seus pais, da sua parentela, pegue a sua esposa, né, a sua mulher, e vá para a terra que eu vou indicar a você. E Abraão prosperou absurdamente. Só a dica aí para vocês, é uma ordem bíblica. Que a gente saia, que a gente precisa seguir o nosso caminho, construir a nossa jornada, fazer as nossas escolhas. Entende? É dessa condição emocional que a gente precisa se desgarrar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Como sair da casa emocional dos pais. É como eu disse no início, Rose, acho que é Rose, né, gente? É que eu tô de blusa branca, as letrinhas são brancas, tá difícil de ler. Eu disse isso no começo. Essa sessão aqui da reprogramação quântica emocional, essa terceira sessão, ela não dá pra você fazer sozinho, você tem que fazer assistido, porque senão você cai eu falo que você cai no discurso que já é conhecido. E o ideal é que quando o subconsciente traz as informações, que a gente não evite, que normalmente a gente evita. E aí por isso que você tem que fazer de certa forma assistida, para que o reprogramador conduza você a resolver aquela questão, a não fugir dela. Normalmente quando aquilo vem com força, a gente quer fugir. E a ideia é não fugir, é resolver. Porque se a gente não resolver, a gente não substitui modelo. Então tem que ser assistido, tá? Não dá pra você fazer sozinho. A maioria dos pais de hoje delega a responsabilidade da educação dos filhos para terceiros, professores, amigos, escola, é verdade. E aí que tá o problema, né? Fica aquele vazio, esse vazio é preenchido por qualquer tipo de influência, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quando não estou na minha mãe, mexe em tudo, nas minhas coisas. Ela tá mexendo nas suas coisas porque ela acha que ela tem direito de fazer isso. Você tá na casa dela e ela tem, né? Você tá na casa dela, ela vê você como adolescente. Então, vai mexer. Isso aí não vai acabar. Só acaba quando você sair da casa dela, né? Ó, 4 minutinhos pra essa live encerrar, hein? Ai, que bom, gente, que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Depois, se eu não conseguir responder todo mundo aqui, eu vou pedir pra vocês printarem a pergunta, manda pra mim na mensagem, que aí eu respondo pra vocês depois no Stories, tá bom? Gente, assim, muito do que vocês estão falando é da história, né? A constelação familiar, vamos dizer que ela fala disso, ela trabalha nessa história dos campos, né? Morfogenéticos, familiares e tal. Mas a reprogramação quântica, ela vai mais profundo, tá? Vamos dizer que a constelação, ela dá uma visão geral da situação. Mas você precisa fazer várias sessões até resolver, né? Você vai precisar fazer 1, 2, 3, várias sessões até aquilo ser completamente liberado, vamos dizer assim. Na reprogramação é só uma sessão. Você vê que a gente está fazendo aqui a terceira sessão. Então toda a reprogramação ela é feita em 5 sessões. A sessão em que a gente trabalha a substituição de modelos é a terceira. E a gente faz uma única vez. Isso não é repetido mais. Então, é uma única vez. Então, a pessoa participa do processo de forma consciente, entendendo o que o subconsciente está trazendo, né? Não é uma coisa que dependa de outras pessoas, enfim. Não, vamos dizer assim, que tem alguma semelhança, mas o trabalho, comparando as duas coisas, tá? Vou dizer que a reprogramação quântica, ela vai mais profundo nesse processo. Vamos dizer que a constelação te dá uma visão geral, pode te dar até entendimento a respeito, mas o aprofundar é nessa sessão da reprogramação, tá? Ih, gente, vou parar aqui, senão eu vou perder essa live, hein? Depois vocês copiem e colam aí os comentários, tá bom? Gratidão a todos vocês e a gente se encontra amanhã, às 10 horas da manhã, pra gente falar aqui da nossa 4ª sessão da reprogramação. Possivelmente a gente vai falar sobre crenças, tá bom? Então, a gente se vê amanhã às 10 horas. Gratidão, gratidão.